Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramada em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: Em verdade eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou: Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação.
pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela segunda vez e rezou: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para junto dos discípulos e disse: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que o beijar. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus lhe disse: Amigo, aqui vieste. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele me mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo, eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: Este homem declarou: Posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece?
Responderam. É réu de morte. Então, cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos Não sei o que estás dizendo. e saiu para a entrada do pátio. Então, uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando. Nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: É claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciões do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões
para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram. Barrabás. Pilatos perguntou. Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram. Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que por aí poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele, também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desça da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém,
disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então, eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração,
ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor, nós queremos voltar o nosso olhar a Ti neste dia e contemplar o quanto És maravilhoso para nós. Queremos voltar o nosso olhar a Ti, Senhor, e perceber que existe uma promessa que tem o Senhor como alicerce, promessa de vida nova. Obrigado porque no poder do Teu Espírito nós somos moldados, nós somos transformados para cantar os Teus louvores. Teu grande amor não cessa, Senhor, por nós, não cessa. E hoje se renova nesta manhã o grito do amado, o grito do amado que nos reconcilia com o Pai e que coloca vida nova em nós. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és Tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Irmãos e irmãs, aqui nos reunimos neste domingo especial. Eu dizia lá no nosso primeiro momento, o domingo de hoje é conhecido como o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, porque a igreja coloca nesta celebração o relato da paixão, e de maneira especial neste ano há tanto o primeiro evangelho, que é o evangelho que nos prepara para a procissão, como o relato da paixão, são retirados do evangelista Mateus, e quer nos apresentar então alguns elementos. O primeiro elemento se encontra já no
percurso que fazemos, na procissão que realizamos, cantando Hosana ao Filho de Deus, entoando um hino à realeza, a esse Deus que se faz humilde, que experimenta da kenosis, do esvaziamento, para assumir a nossa condição, e entra então em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, Jesus iniciou então um caminho para nos introduzir na Jerusalém do alto, na Jerusalém celeste. Ontem, na missa com as crianças, nós fomos fazendo um itinerário espiritual para identificarmos um pouco mais daquilo que está acontecendo em toda a vida de Jesus, através do relato do Evangelho de hoje. E Jesus está cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. Moisés recebe de Deus a missão de retirar o povo da escravidão do Egito e conduzir esse povo para que este povo possa entrar na terra de Canaã, na terra prometida. José do Egito é vendido por seus irmãos, é colocado numa cisterna, mas chega um momento então de escassez, e José tinha a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Mas ao invés de se vingar, José se apresenta como aquele que vai trazer estabilidade, graça, prosperidade, vitória, carinho de Deus. Jesus está assumindo tudo isso. Jesus entra em Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, Jesus vai experimentar a traição de alguém que estava perto, de alguém que colocou a mão no mesmo prato. Vai vender Jesus por algumas moedas. Diante desse grande mistério, irmãos, de esvaziamento, de dor, de sofrimento, Jesus continua tendo escolha. E na escolha de Jesus, prevalece a vontade do Pai. Pai, se possível for, afaste de mim este cálice. Era a vontade humana de Jesus. Imagine você mergulhar numa experiência tamanha de esvaziamento, tamanha de dor, olhar para a humanidade que carece, que passa necessidade, que se encontra mergulhada no pecado, e você perceber que não foi compreendida em nenhum momento. O plano do Pai de amor não foi acolhido por muitos. O que fazer? O que fazer? Pai, se possível for, afaste de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Jesus cumpriu em tudo a vontade do Pai, para nos introduzir na Jerusalém celeste. A graça, o perdão de Deus, vem ao encontro do nosso coração, para que possamos caminhar na experiência desse grande amor, fazendo a opção por Ele. No cenário da condenação de Jesus, existe a possibilidade de
escolherem pela liberdade de Jesus ou pela liberdade de um malfeitor. E aí, é interessante porque Barrabás tem algo muito parecido com Jesus. Jesus é o Filho de Deus. A tradução do nome Barrabás vai nos ajudar a entender que Barrabás, neste momento, estava se colocando como um impostor do Filho de Deus. E aquela multidão, instruída por aqueles que estavam fazendo uma escolha equivocada em sua vida, pedem a libertação de Barrabás e a condenação de Jesus. Irmãos e irmãs, a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, precisa ter como base, precisa ter como alicerce para que ela possa frutificar comunhão com Deus, escuta espiritual, visão do alto, para não nos confundirmos na multidão. Não nos confundirmos na multidão. Quem olha para Jesus, quem encontra em Jesus um lugar de amparo, quem encontra em Jesus um lugar de segurança, muitas vezes vai se deparar com uma situação. A multidão toda está indo para um lado e você vai precisar fazer um caminho contrário, porque a segurança não está no que a multidão está fazendo. A segurança está naquilo que o Filho de Deus está orientando. Essa é a grande diferença na nossa caminhada de fé. Olhar para Jesus, contemplar a vida em Jesus, acolher dessa vida em Jesus e caminhar rumo ao projeto do Pai. Padre, está difícil. Padre, está doído. Padre, eu me sinto desamparado. Padre, eu me sinto sem norte. Padre, eu me sinto decepcionado. Meu Deus, por que me abandonaste? O nosso grito foi entoado pelo Cristo no alto da cruz. Nós estávamos ali naquele grito. E assim como Jesus experimentou consolação por parte do Pai, também nós experimentamos consolação do alto, também nós experimentamos uma força sobrenatural que vem do coração de Deus a cada um de nós. Iniciar essa semana, irmãos e irmãs, iniciar esse grande retiro, é experimentar já agora um pouco daquilo que viveremos plenamente na Jerusalém celeste. O Senhor antecipou nesta Eucaristia este oásis para nós. Para concluir, também encontramos no relato da paixão de hoje, Jesus no Monte das Oliveiras, esse lugar onde a azeitona será prensada para extrair o azeite. Ali o Filho do Homem será prensado para nos dar este óleo de exultação.
óleo de alegria. No Éden, o inimigo venceu, porque nossos primeiros pais resolveram ouvir a sedução, resolveram se deixar guiar pela tentação. Jesus, o novo Adão, se abandona nas mãos do Pai. O novo Adão quer cumprir a vontade do Pai, quer ser prensado para nos dar essa vida nova. Que este domingo de Ramos e da Paixão do Senhor possa marcar para nós um novo tempo, possa marcar para nós um itinerário diferente da nossa vida de fé, unidos a Cristo, para viver a vida nele, para honrar a vontade do Pai, que é boa, que é agradável e que se revela para cada um de nós. Feche seus olhos um instantinho e apresente ao Senhor nesta hora o seu coração. Apresente as suas dores, sua experiência que tem levado você a tantas vezes identificar uma espécie de abandono, de desamparo. E deixe que a força do Senhor se manifeste em você. Deixe que a força do Senhor preencha teu coração e a tua mente. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Creio em Deus